Olá, eu sou Patrícia Perrucci e esse é o nosso canal, o Jurisprudência. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre Tribunal do Júri. Bom, gente, nós estávamos em férias, o recesso está acabando e vamos então voltar com as atividades normais, tanto para o blog como para as minhas redes sociais, Snapchat, Instagram, Facebook. Já que você está aqui, aproveite, inscrevam-se no canal, deixe sua curtida e vamos lá, vamos trabalhar. Quando eu comecei a atuar no Tribunal do Júri, procurei por alguns vídeos que pudessem me ajudar, né? Para desvendar os mistérios do Tribunal do Júri, mas infelizmente não encontrei nada no sentido do que eu estou fazendo hoje. O vídeo aqui vai ser muito conciso, é lógico, porque não tem como dar uma aula sobre o Tribunal do Júri em alguns minutos, mas eu já falei isso, não vou falar isso de novo, pera lá. Jesus do céu, que calor. Bom, atuar no Tribunal do Júri. Para um advogado atuar no Tribunal do Júri, ele tem que estar muito preparado para oratória, porque a gente sabe que a maior parte do Tribunal do Júri vai depender da oratória do advogado para produção daquele júri, para continuação do júri. Então, os advogados que têm a intenção de atuar no Tribunal do Júri, primeiramente têm que se preparar com a sua oratória. Bem, como é o Tribunal do Júri? Como começa? Como se faz o Tribunal do Júri? O tribunal, antes do processo chegar ao Tribunal do Júri, ele passa por uma primeira fase. Então, existem fases no Tribunal do Júri. E nessa primeira fase, o réu vai ser ouvido num cartório criminal comum. Chegando ao término dessa primeira fase, um juiz togado vai prolatar a sua sentença. Se houver uma sentença de pronúncia, o processo vai ser encaminhado ao Tribunal do Júri. Chegando o processo no Tribunal do Júri, vai ser dado ciência às partes, tanto para o Ministério Público quanto para o advogado. No caso de um advogado estabelecido desde o começo, ele vem acompanhando todo o ritmo do processo ali na primeira fase anterior ao tribunal. Vão ser convocados os jurados. Existem a escolha anual dos jurados. Essa quantidade de jurados vai depender sim da população para se verificar naquele ano quantos jurados vão ser convocados. Dando início ao trabalho no plenário do júri, são convocados 25 jurados, o qual tem que comparecer um mínimo de 15 para ser instalada a sessão. Instalada a sessão, chamados jurados, ali vão ser sorteados apenas 7 jurados, os quais farão parte do conselho de sentença. O Ministério Público e a defesa poderão recusar, sem justificativa, até 3 jurados. No Tribunal do Júri, existem a presença do juiz togado, o Ministério Público, o advogado representando a Ordem dos Advogados do Brasil, o réu, os serventuários da Justiça que atuam ali impulsionando os atos processuais, oficial de justiça, testemunhas e, em alguns casos, a vítima também pode estar presente. Instalado ali a sessão com 7 jurados, começando o Tribunal do Júri, o juiz togado não vai atuar ali no processo, porque quem sentencia, quem dá o veredito, realmente são os jurados. O juiz togado, ele é quem vai prolatar a sentença, falar sobre há quanto tempo foi condenado, se o réu foi absolvido, mas quem vai sentenciar o réu absolvendo ou acusando são os jurados. Bom, primeiramente são ouvidas as testemunhas de acusação. Elas adentram, são feitas perguntas tanto pela defesa como pela acusação para as próprias testemunhas. Depois de ouvidas as testemunhas de acusação, são ouvidas as testemunhas de defesa, se assim arroladas no processo. Posteriormente à oitiva de todas as testemunhas, se a vítima estiver presente, ouve-se a vítima.
Se a vítima não estiver presente, dependendo da situação processual, passa-se ao interrogatório do réu. Interrogado o réu, vamos ter a fase dos debates. Quem inicia o debate é a acusação, o Ministério Público, que vai ter lá sua 1h30 para explanação. Posteriormente, vem a parte da defesa fazer a sua explanação defendendo o acusado do processo. Cabe aqui falar para vocês que no Brasil, os crimes que fazem parte do tribunal do júri são somente os crimes contra a vida e os seus conexos. E os seus não, e os conexos, né? Nas explanações, tanto a defesa como a acusação podem ler algumas peças do processo, mas essas peças fazem referência somente à oitiva de testemunhas, que isso ocorreu na primeira fase do processo, lá no tribunal comum, na vara criminal comum, onde já foram ouvidas aquelas testemunhas. Veja bem, jamais pode ser lido sob pena de nulidade a peça de sentença de pronúncia. Depois da primeira explanação, tanto o Ministério Público como a defesa podem vir para réplica e tréplica. Mas vejam só, a defesa somente poderá ir para tréplica se por um acaso a acusação requereu a réplica. Então vamos a um resumo total. Primeiramente, a chamada convocação dos jurados. Foi feita a entrada dos jurados na sala, a escolha dos jurados, a oitiva das testemunhas de defesa, de acusação e de defesa, o interrogatório do réu, oitiva da vítima. Então, as explanações da acusação e da defesa, réplica e tréplica, se houver. Aí nós vamos para a sentença do processo. O juiz, naquele momento, pergunta para os jurados, questiona os jurados se eles estão aptos a votar. A votação, a sentença no tribunal do júri, ela ocorre por intermédio de votação de quesitos. São formulados ali pela juíza, pelo juiz togado, os quesitos a serem perguntados para os jurados. Vejam, na abordagem, lá na réplica ou na explanação inicial do advogado, quando ele chega bem no final da sua explanação, é óbvio que ele tem que fazer uma abordagem dos quesitos, de como ele gostaria que os jurados respondessem aos quesitos. Os quesitos são formulados conforme o artigo 483 do Código de Processo Penal. Ali estão elencadas as matérias que poderão ser apreciadas no quesito. Bem, indagados jurados, se estão aptos a votar, esses passam à sala secreta, onde vai ocorrer a votação. Ali na sala secreta fazem parte dessa sala o oficial de justiça, os 7 jurados, o juiz togado, o Ministério Público e a defesa. Aqui no Brasil não é permitido a votação unânime, e sim a votação ocorre por maioria de votos. Então, o réu, o acusado, jamais vai ficar sabendo quantos os jurados acusaram ou absolveram ele e quais os jurados. Normalmente, a defesa ou a acusação, quando vai fazer o encerramento da sua explanação, da sua fala ali, na réplica, na tréplica ou até mesmo na primeira parte da sua oratória, ela vai falar sobre os quesitos. Dependendo da situação, o Ministério Público, o promotor de justiça, pede para que o réu seja condenado. Então vocês respondam sim ao quesito da materialidade, sim ao quesito da autoria. E a defesa vai pedir como resposta dos jurados não ao quesito da materialidade, não ao quesito de autoria. Então, as cédulas de votação contêm somente os votos com sim e não. Nós ali não temos como visualizar o que o jurado está escolhendo. Colocam dentro de uma urna onde vai ser selecionado ali os votos sim ou não. E a juíza vai fazer o sorteio e por maioria de votos
Maioria, 4 sim ou 4 não, o réu está absolvido ou o réu está acusado. Condenado, exatamente. Encerrada a votação, voltamos para o plenário do júri e aguardamos para a prolação de sentença. Nesse momento, com o término, com a prolação da sentença, então é elaborada a ata do tribunal do júri, com todas as sequências, com tudo o que ocorreu ali naquele plenário. Da sentença do tribunal do júri, caberá apelação. Não existe a possibilidade de mudança da sentença. O que ocorre é sim a devolução do processo para um procedimento de um novo júri. E havendo novamente esse júri, aquela sentença no segundo júri será definitiva. Não poderá mais haver uma apelação. Bom, gente, o que eu tinha para o tribunal do júri era isso. É óbvio que não tem como você falar de um tribunal do júri em tão pouco tempo. Então, o que eu fiz aqui foi somente um resumo do dia a dia no tribunal. Olá, meu povo! E aí, tudo bem? Quem me acompanha sabe que esse é o meu bordão do Snap. Então, me sigam nas redes sociais, como eu disse, Snapchat, Facebook, Instagram. Eu tenho meu blog também, www.patriciaperrucci.com.br. Lá vocês já encontrarão o tema do Tribunal do Júri abordado. Até o próximo vídeo. Tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau!